Olá! O Senhor ministrou esse propósito no meu coração de começar essa série de vídeos falando sobre armadilhas espirituais, e esse é o primeiro vídeo, e nessa série nós vamos revelar as estratégias do inimigo e ao mesmo tempo você vai alinhar a sua mente e o seu coração para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existem momentos da nossa caminhada com Deus em que a promessa fica muito distante, as orações começam a ficar mais pesadas, o devocional passa a ser uma obrigação e vamos aos poucos trocando o louvor por músicas seculares, deixamos de ler a Bíblia para rolar a tela do celular e, sem perceber, ficamos vazios de Deus e cheios do mundo. Eu tenho uma palavra de Deus para você que vai edificar muito a sua fé e vai trazer um entendimento muito maior daquilo que Deus espera de você. Em João 15:5 diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, a palavra diz claramente: sem mim nada podeis fazer. E tem horas que nós ficamos tão cegos que inconscientemente pensamos que servir a Deus é uma obrigação e não um privilégio. É algo pesado e não uma honra. E ativamos o modo automático dependendo de rotinas ou checklists e pouco a pouco vamos nos distanciando da verdade. A nossa mente fica bagunçada, o coração fica pesado e você sente que Deus está em silêncio. Mas a verdade é que Deus continua sendo o mesmo, no mesmo lugar, o mesmo Deus zeloso, o mesmo Pai amoroso, o mesmo Deus misericordioso, o mesmo que cuida, sustenta e te livra do mal todos os dias. E somos nós que oscilamos na jornada com Deus. É por conta do tempo da espera ou por conta das provações, nós vamos esfriando o nosso amor e nossa intimidade com Deus. Esquecemos que as provações nunca significaram a falta de cuidado e o amor de Deus. Pelo contrário, em Hebreus 12:5 diz: Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que recebe como filho. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus nos conduz em cada aprovação com graça e com a certeza de que a vitória sobre elas já está garantida e que Deus está mais preocupado em te tornar um vencedor, forjando seu caráter e as suas virtudes durante o processo do que te entregar, de fato, a sua vitória em um troféu. Precisamos entender de uma vez por todas que cada aprovação existe por um propósito maior, muito além dos nossos desejos, do nosso ego e daquilo que nós podemos ver ou sentir agora. Deus nunca nos chamou para entender tudo de uma vez, mas para confiar, porque o processo não anula o que está escrito em Jeremias 29:11, pois bem sei eu os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e prosperidade, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E nós precisamos entender de uma vez por todas que sem Deus nada podemos fazer. Isso significa que não somos nada sem o nosso Criador, que somos totalmente dependentes do seu amor, da sua misericórdia, da sua provisão e do seu livramento diariamente. Deus não precisa de nós para fazer a obra. Meu irmão, se você não fizer, ele vai levantar outra pessoa para fazer. Ele não precisa de nós para cantar louvores a ele. Ele tem uma multidão de anjos que já fazem isso. Ele não precisa da nossa adoração, porque ele é santo, perfeito e continua sendo Deus. Mas nós é que precisamos adorar. Nós precisamos buscá-lo. Nós é que precisamos nos encher da presença. Nós é que precisamos limpar a nossa mente e o nosso coração diariamente com a verdade da palavra. É nós que precisamos confessar os nossos pecados. Nós é que precisamos nos arrepender. Nós é que precisamos da sua misericórdia todos os dias para que não sejamos consumidos pelos nossos próprios erros. É nós é que precisamos do livramento diariamente para não cair em laços malignos. Nós é que precisamos da provisão e do pão nosso de cada dia. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe o inimigo te cegar, porque ele sabe muito bem como criar escamas nos nossos olhos e criar sentimentos de revolta, frustração e autossuficiência para nos afastar da presença de Deus. Fato é, não podemos fugir de quem nós realmente somos e de como fomos criados. Nós fomos criados para adorar e viver em comunhão com Deus. Porque se a gente não tá cheio de Deus, a gente vai se encher do mundo. E quando a gente se enche do mundo, a gente não presta para nada, nem para fazer bem para nós mesmos, nem para o outro. E quando nós chegamos a esse nível de entendimento, a esse nível de reconhecimento de dependência, a nossa oração muda, nosso posicionamento diante de Deus muda, a nossa postura muda, as mentiras caem, as escamas caem e nós verdadeiramente conseguimos nos humilhar diante da presença de Deus, reconhecer a sua grandeza, retomando a comunhão, a intimidade em espírito e verdade e restaurando a nossa saúde espiritual. Se você sente que você esfriou com Deus e você está distante, eu vou deixar uma oração nos comentários e se esse vídeo edificou a sua fé, comenta aqui: eu reconheço a minha dependência em nome de Jesus e compartilha esse vídeo para a palavra de Deus alcançar mais e mais pessoas.